1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Compartilhar essa manhã algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Vamos começar por esse texto aqui. Lembrando que estamos num tempo de 40 dias de gratidão. Foi colocado um exercício lá no grupo. Se você pode, 10 motivos, 10. Só 10 motivos para agradecer a Deus. Não sei contra você o que você colocou. Se você conseguiu chegar no número 3, número 4, número 5. Mas esse é o exercício. Pelo menos 10. Fala para o seu irmão do seu lado. Pelo menos 10 motivos. Eu tenho certeza que você pode colocar lá. Que você pode falar, que você pode declarar. Amém? Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve essa carta a essa igreja de Tessalônica. Ele começa trabalhando com essa igreja. Nós vamos ler duas cartas, a Filipenses e a Tessalonicenses. Como ele trabalha de forma diferente. Eu acredito que algumas dessas características a gente pode aprender para alinhar a nossa vida segundo o modelo que o Pai estabeleceu. Amém? Porque existe um modelo. E esse modelo é que nós queremos. Então vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acatais com apreço e contra os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor, e o que vos admoestam. Ou seja, acatai com carinho, com amor, aquele que chama a sua atenção, aquele que puxa a sua orelha, aquele que tem sobre a sua vida uma responsabilidade. Ele está escrevendo assim, ó: acatai com apreço e os que trabalham entre vós, os que presidem no Senhor, o que vos admoestem, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa, lembra do seu chefe lá no seu emprego, que tenhais com amor e com máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz com os outros. Dá a impressão de que esse texto está meio fora de contexto, né? Viver em paz com os outros. Viver em paz. Quem mora em prédio aí? Viver em paz no condomínio. Viver em paz com todos. E o texto continua. 14. Exortamo-vos também, irmãos, que admoesteis os submissos. Consolai os desanimados. Então lá nessa igreja tinha aqueles que eram insubmissos. Nessa igreja aqui de Tessalônica havia aqueles que estavam desanimados. Eu não vou perguntar aqui se tem gente insubmissa. Não, aqui não tem. Eu não vou perguntar aqui se tem gente desanimada. Eu estou lendo só o que estava na igreja de Tessalônica. Amém? Vamos lá, 14 de novo. Exorto-vos também, irmãos, a que admoesteis. Ele está dando uma ordem, ó, esse cara que é insubmisso, exorta ele. Não dá moleza para ele não. E fala, ele completa aqui, ó: consolai os que estão. Esse de que está desanimado, você trata diferente. Esse que está desanimado, você tem a sabedoria, né?
Tenha sabedoria, consola ele, conversa com ele. Deixa ele chorar na hora do culto. Tem gente que não pode chorar na hora do culto, que já vem um do lado, né? Deixa ele chorar, querido, na hora do culto. Depois você conversa com ele. Se ele se ajoelhar para orar, porque ele está triste, ele quer que na hora do louvor, ele sentiu de ajoelhar e orar, nossa, vem 3, 4, calma, tenha paciência, deixa ele chorar, deixa ele, respira fundo assim, desabafar, amém? E ele continua falando, amparai os fracos, e sejai longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, ou seja, alegrai-vos sempre. Orai sem cessar. Ei, igreja de Tessalônica, aqui não, lá. Orai sem cessar. Por que ele está falando para orar sem cessar, querido? É importante a oração? Ou quem escreveu aqui não tinha o que escrever e colocou sem querer? O que você acha? Ele vem falando, ou ele para? Orai sem cessar. 18. Aí chegou no texto onde eu queria. Tudo isso para chegar nesse texto. Pano de fundo, Bel. Em tudo, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Todo mundo conhece esse texto, né? Essa semana esse texto ele falou muito forte no meu coração, eu coloquei lá na segunda-feira. Apesar de, em tudo dá graça. Apesar do que você está passando. Apesar do que você está passando. Em tudo, porque essa é a vontade de quem? Do capeta? Do pé para trás? Essa é a vontade de quem, gente? Então, apesar do que você está passando, em tudo dai, porque essa é vontade de Deus. Então o apóstolo Paulo vai escrever nessa igreja, olha, fiquem espertos com tá aí, ô Jefferson? Os subordinados. Vê se dá para aparecer aí. Ele falou assim, exorta os insubmissos. E submissos, quem são os submissos? Pessoas que estão fora de um posto e da fileira. Quem já fez tiro de guerra aí? Interior é tiro de guerra, aqui é outro nome, né? Capital, exército. E submisso é aquele que está fora de uma fileira. A fileira está aqui, ele está onde? Está pulando para lá, A fileira está onde? Eu vou ter que dar um exemplo de fileira de... Vem aqui, Theo. Eu quero soldados... Kels. Soldado... Vem aqui. Vem aqui. Vira para lá. Essa é a fileira. A escadinha, profética, hein? Essa é a fileira. O que está fora do poço, a fileira está aqui, ele está aqui, olhando para lá, ventilador. O ventilador não está funcionando. A fileira está aqui, E o submisso está aqui, olhando para lá, mexendo aqui. Então o texto fala: e submisso é aquele que está fora de um posto, aquele que está fora da fileira, aquele que devia das ordens. Pode sentar, soldados pentecostais. O insubmisso não, mas eu não sou insubmisso. Leia com atenção. Está fora de um posto, ou seja, está fora de um propósito.
Desvia das ordens e das regras. Desvia das ordens e das regras. Seu chefe fala assim, ó, hoje você vai fazer isso, isso, isso. Aí você faz o quê? Você faz totalmente ao contrário. Eu achei que era, então, você está sendo insubmisso. Aí o texto continua, ele fala assim, ó, ampara os longânimos. Quem são os longânimos? Não perde o ânimo, persevera bravamente, é paciente ao sofrer um infortúnio ou aborrecimento. Esse é uma pessoa que é longânima, não é boba não, é longânima, a Bíblia fala longânimo. Ser paciente em suportar as ofensas e as injúrias. O cara que é paciente, a mulher que é paciente, que suporta as ofensas e as injúrias. Suporta. Então o texto vai falando assim, ó, ampara esses aí. Amparar é dar o ombro. A esses que são longânimos, eles precisam. Por quê? Eles sofrem ofensas, eles sofrem injúrias, eles sofrem calado. E o texto fala, ampara eles. Coloca o braço do lado deles. Isso o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja de Tessalônica. Orai sem cessar. E em tudo, dê graças ao Senhor. Apesar de... Versículo 19, não apagueis o Espírito, não desprezais as profecias. E aqui completa, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Vamos lá. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Algumas instruções para outra igreja. 14 não, sobe um pouquinho aí, vamos no 12. 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, para essa igreja, ele começa de uma forma diferente. Olha, desenvolvei a vossa salvação. Processo de crescimento. Desenvolvei. Não fiquem parados. Versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Versículo 14. Fazei tudo sem nem. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Ou seja, ele está colocando um padrão. Façam tudo sem murmuração. Já viu criança pequena em casa, adolescente? Então, meu Deus. Tudo é o porquê, o pra quê, o para quê. Criança, né? Aqui a maioria é adulto. Então, como adultos, a gente não murmura, certo? Fala para o seu irmão do seu lado, a gente não murmura, porque a gente é adulto. Fazei tudo sem murmuração, nem para que vos torneis, olha, se vocês funcionarem sem murmuração e sem contendas, vocês vão se tornar irrepreensíveis. Filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando
perseverando a palavra da vida, para que no dia em Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Então o apóstolo Paulo está falando, olha, persevera, não murmurem, saem das contendas, sejam irrepreensíveis. Ao contrário de irrepreensível, uma pessoa que é repreensível. Ao contrário de inculpável, é uma pessoa que é culpada. Então, sejam irrepreensíveis, sejam inculpáveis, sejam luzeiros, perseverando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de não ter corrido em vão e nem me esforcei inutilmente. Então ele começa falando de um desenvolvimento, de um crescimento, e ele alerta: olha, para que tudo aquilo que eu fiz e me esforcei por vocês, está falando na igreja de Filipos, não seja em vão, não seja inútil. E ele começa falando, desenvolvam. Gálatas 5:7 diz assim: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Vós corrieis muito bem. Vocês começaram muito bem. Vocês estavam muito bem. Quem vos impediu de continuardes? Quem impediu você de continuar? O que fez você parar? O que fez você parar de desenvolver? Fala para o seu irmão do seu lado. O que fez você parar, querido? O que fez você parar de desenvolver? O primeiro texto a gente falou de gratidão. E o segundo texto a gente falou de 1 Coríntios capítulo 10. Repitam comigo: este é o tempo de continuar crescendo, desenvolvendo, correndo a carreira. 1 Coríntios 10:1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, isso é o apóstolo Paulo falando do povo de Israel quando estava no Egito. Ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob as nuvens, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto. Pula para o versículo 10. Versículo 10: nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo... Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos, e foram escritas para advertência nossa, dos nossos outros, sobre quem os fins dos séculos está chegado. Versículo 12: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, para que não caia. Versículo 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos sobreviverá livramento, de sorte que possais suportar. Números capítulo 12. Aqui está falando de Miriam e Arão. Nossa, Miriam e Arão eram irmã de Moisés. Eles eram irmãos de Moisés. Não deram trabalho nenhum. Eram irmão de Moisés, como iam dar trabalho? Eram assim, ó.
unha e carne, Moisés. Quem fez o bezerro de ouro, querido? Arão. Números capítulo 12, versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Eita! Falaram Arão e Miriam contra quem? Por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Versículo 2. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o texto continua: e o Senhor? O Senhor o quê? Querido, quando você murmura, o Senhor ouve, viu? E na minha Bíblia diz assim: o Senhor ouviu. Ou seja, agora é comigo. Não é nem Moisés. Moisés é bonzinho. E você vai ler o texto, realmente, Moisés era bonzinho. Mas o próprio Senhor, agora é comigo. Por quê? Porque quando você murmura, o Senhor, especificamente, Ele trata com você. Pastor, mas a gente está falando 40 dias de gratidão, é o oposto de... Vamos lá. Versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, aí ó, bonzinho, mais do que todo homem que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saiam da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Imagine o próprio Senhor chamando Arão e Miriam. Ei, próprio Senhor na porta sai daí, vai lá para fora. Puf! Já viu aquele filme lá do Vingadores? Quando eles, de um portal para outro, eles puf! O próprio Senhor veio. Manto, terra, agora é comigo. E o Senhor fala com Moisés, também fala comigo. Eu vou falar contigo então. Tem um livro desse chamado Eu e Minha Boca Grande. Tem, é sério. Eu e Minha Boca Grande. Já recomendei alguns desses livros. Na época que eu tinha livraria. Tinha uma livraria pequenininha que não... Aí eu tinha vários desses livros, eu tinha esse. Eu falei, querido, esse livro é tão bom para você. Vamos. Ai, Senhor. Você tá vendo aqui, ó, era Moisés, versículo 3, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão, versículo 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Ou seja, se há no meio de vocês 3 milhões de pessoas, e há profeta, eu me falo com eles através de sonhos e através de visões. Vamos lá. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8, boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu, e retirou-se. A nuvem se afastou-se sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se com dor de cabeça, com enxaqueca. Como é que está na sua Bíblia aí, querido? Eis que Miriam
ficou leprosa. Versículo 11. Então disse Arão a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo-te, sobre esse pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Pois loucamente procedemos e pecamos. Versículo 15, pula por 15. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. O povo não saiu. O versículo 16. Porém, depois o povo partiu de Etazote e acampou-se no deserto de Pará. Ou seja, o pecado de Miriam atrasou todo o povo. Eles ficaram parados 7 dias. 7 dias, toda a multidão ficou parada, esperando Miriam lá fora do arraial ser curada ou voltar ao normal. O próprio Senhor veio a ela, trouxe uma palavra assim, bem pontual, e ela ficou leprosa. Porque Miriam murmurou. 1 Pedro capítulo 4, versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sejais hospitaleiros, sem murmuração. Dá carona para o seu irmão, sem murmuração. Fazei o que você tem que fazer, em tudo dá graça, porque essa é a vontade do Pai. Em tudo, apesar do que você está passando, apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades, apesar daquilo que você tem questionado ao Senhor: Senhor, o Senhor não está vendo as minhas obras? Eu tenho feito isso, eu tenho dizimado, tenho ofertado, eu tenho aqui. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Você não está vendo como eu estou sofrendo? Olha para o seu irmão do seu lado. Não veio tentação maior do que ele possa suportar. E essa palavra é para você e para mim. Quem vos impediu de continuar descrescendo? E uma dessas questões, querido, você parou. Você era alegre, você era efusivo, você mudou. E o primeiro texto de Tessalônica, ele fala: em tudo dai graça. Quando você tem dinheiro no banco, dai graça, querido. Porque Ele te deu recursos para você ter. Isso é bom, não é pecado não. Quando você for viajar, para onde? Caldas Novas, para Olímpia, Bariloche, sei lá onde você quer viajar. Praia Grande. Quem quiser passar uns dias fala com o Robson, ele tem apartamento lá. Praia Grande, né, Robson? Ainda tem? Hospitaleiro, quem quiser ir na Praia Grande. De graça, né, Robson? Então ele está falando de um funcionamento de 2 igrejas. Uma ele fala para não murmurar, e outra ele fala: olha, dê graça em tudo, apesar dê graça, porque essa é a vontade do Pai. E Ele sabe o que você tem passado, Ele sabe as suas lutas, Ele sabe a sua dificuldade, Ele sabe o processo que você precisa crescer. Pode deixar Ele.
Ele sabe o processo que você precisa crescer. E cada um, ele trabalha de uma forma diferente. Eu pedi para a gente iniciar o nosso encontro, a gente, pelo menos 10 motivos que a gente possa agradecer a Deus. Senhor, como eu posso agradecer a Deus por Elaine ter passado aquele problema no passado, quase perdeu um rim, é meio louco, né? É ou não é meio louco? Sim, dê graça, está curada, amém? Processo de desenvolvimento, para ela, para mim, para as crianças, para a nossa família. Mas tinha que ser desse jeito? Tinha que ser desse jeito? Exatamente. Amém, querido? Eu queria... Zé, faz favor. Como eu disse, a palavra do Senhor diz que os mais maduros, eles ajudam, eles amparam e eles cooperam com os mais novos na fé. Os longânimos, colocam amparo, ajuda. O texto ele vai falando, ajuda, exorta quem precisa ser exortado, mas ampara aqueles que são longânimos, aqueles que são tardios. Então a Bíblia, esses textos, ele vai trabalhando de um desenvolvimento. Kelson, você toca qual instrumento? Guitarra? Quando você começou? Foi fácil? Doeu o dedinho? O dedinho gospel? Deu calo? Teve hora que você queria desistir? Teve ou não teve? Teve hora que ele quis desistir. Tocar violão, tocar guitarra. Porque dói a mão. É ruim, dá calo. Dói os dedos. Quem já tocou violão aí? Quem toca violão aí? Acordeon. Gaita. Não toca nada, Edgar? É um esforço que precisa, querido. E na vida espiritual é a mesma coisa. Deus vai te dar. Você merece 7 vezes mais. Faça isso, você vai receber aquilo, querido. A gente poderia estar fazendo tudo isso, mas não é essa a nossa visão. A palavra do Senhor diz: quando eu era menino, agia. Agora que cheguei a ser moço, eu tenho que agir de uma forma madura. Amém? O Zé vai dar um testemunho para vocês aqui. Paz, amados. Para quem não sabe, minha mãe, né? Minha mãe há 10 anos, ela está de camada, né? E quem cuida da minha mãe, eu e a Ruth. A gente que cuida, que dá comida, dá banho, troca fralda, dá remédio há 10 anos. E as 2 semanas atrás, ela teve um desarranjo intestinal muito forte. Aí levamos ela no hospital, né? Aí fizeram os exames e tal. Ela estava com uma colite, a diarreia era por causa da colite, mas no exame, na colonoscopia, acusou que ela está com câncer de intestino. Ela está com câncer de intestino, está avançado o câncer, já 70% do intestino dela já está obstruído. Se obstruir 100% é óbito. E minha mãe tem idade, né? Qual é o procedimento a fazer? Seria cirúrgico. Tá? No caso dela, está descartado. Radioterapia, quimioterapia. No caso dela, é descartado. A quimioterapia, a radioterapia vai, provocar muito sofrimento. Então, a minha mãe está desenganada e os médicos orientaram a gente a procurar fornecer para ela a melhor qualidade possível de vida no tempo que ela tem. Pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, a gente não sabe isso. E eu vejo a graça. Claro que eu estou triste, minha mãe, mas eu vejo a graça.
porque Deus me deu graça para que eu pudesse cuidar dela, honrá-la. Deus me deu graça para que eu pudesse estar com ela até o último instante, até o último suspiro. E os médicos foram claros: pode dar o que ela quiser comer, se ela quiser passear, ela vai passear, se ela quiser ficar em casa, fica em casa. Eu vejo graça. Eu vejo graça porque Deus vai estar me abençoando através disso. Graças a Deus, eu coloco isso como amor de Deus, como graça de Deus na minha vida. Porque a palavra dele, né? Se eu honrar meu pai e minha mãe, meus dias serão acrescentados e tudo me irá bem. É graça dele. Deus está me dando a oportunidade de amar minha mãe. Mas de um outro jeito, de outra maneira. Deus está me dando a oportunidade de reconhecer mais uma vez o amor da Ruth na minha vida. E eu dou graças a Deus. O diabo não tem nada a ver com isso. O diabo não vai colocar na minha boca. Não vai colocar no meu coração nada que venha desonrar ao meu Deus. Nada que venha desonrar a minha mãe. Então é graça. É a vontade dele. A vontade dele é que minha mãe passe por isso, que eu passe por isso. E se é a vontade dele, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E eu coloco nele, eu entrego para ele: Senhor, é pela tua graça que eu estou passando por isso, é pela tua graça que minha mãe está passando por isso, que a Rui está passando por isso. É pela tua graça. E Deus é bom. Ontem ela fez 91 anos de idade. Fizeram uma festa para ela. Tinha bolo, tinha arroz doce, que ela gosta de comer arroz doce. Fizemos árvore de balão, os netos estavam lá, né? Cantamos parabéns para você, ela soprou a velhinha. Ela estava feliz, os netos puderam ver que ela está bem cuidada, que ela está bem, e ela estava feliz. É graça. Graças, Senhor, pela doença da minha mãe. Graças, Deus, a Ti, por todo o esforço, por toda a tristeza. Graças a Ti, Senhor, pela oportunidade de amar. Te damos graças, eu dou graça. Tudo é para Ele, tudo é dele. Né? E eu louvo, meu Deus, nessa situação. Né? E até que vai ser graça estar com a minha mãe e poder cuidar da minha mãe. Sem murmurar, triste, mas sem murmurar, sem ficar parado, sem ficar paralisado, sem ficar imobilizado. Né? Graças a Ele. Lu, vem cá. Em tudo Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Para quem me conhece, para quem não me conhece, meu nome é Luciana. Eu já estou no caminho do Senhor já faz 14 anos, porém desviada. Há 3 anos estamos firmes. Em dezembro do ano passado, foi batismo da minha tia na igreja e nós fomos para a igreja e minha mãe nos acompanhou. Né? Ela não ia sempre, mas naquele dia ela foi. E no segundo louvor do culto, a minha mãe passou mal. Ali eu pedi para o meu marido levantar ela, que eu achava que era pressão baixa. E dali minha mãe saiu do hospital, da igreja e não voltou mais. Ali ela teve uma aneurisma cerebral com 64 anos, forte, trabalhava. Minha companheira. Perdi minha mãe naquele dia, porque daquele dia até hoje, até o dia que ela faleceu, eu não escutei a voz dela, mas eu não tive a oportunidade de dizer a ela o quanto eu amava. Só que hoje eu entendo o trabalhar do Senhor na minha vida. Eu sofro até hoje, mas eu estou forte. Para a honra e glória do Senhor, eu já estou com meu netinho de 2 meses. E estou dando graças. É dolorido? É sofrido? É.
É uma dor que a gente não imagina, porque foi uma perca muito rápida. Ela saiu de casa bem, conversando, andando, trabalhava, e naquele dia 9 de dezembro, ela foi para o hospital e não voltou mais. Foi difícil eu aprender que, como diz a palavra do Senhor, que ela é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Eu não conseguia entender isso. Só que hoje eu entendo, e hoje eu dou graças ao Senhor pela mãe maravilhosa que eu tive, pela família maravilhosa que ela me ajudou a formar, e hoje eu dou graças a Deus a ela. Amém? Fica aqui, Lu. Fica aqui. Fica de pé, querido. Eu queria que duas pessoas viessem aqui com o Zé e duas viessem aqui com a Lu. Vamos desenvolver. Está faltando uma aqui, está faltando uma aqui. Está faltando uma aqui. Nós lemos que a Bíblia fala: consolais os que estão desanimados, amparai os longânimos, ajudai aqueles que precisam. Amparo, seja um amparo a quem precisa. Esse é o desenvolvimento da igreja. Eu peguei 2 exemplos aqui, que às vezes você pode estar achando que seu problema é... Eu peguei esses 2 exemplos aqui de pessoas que têm lutado com Deus, têm aprendido a glorificar, têm aprendido... Eu sei que tem momento que é difícil entender o porquê, mas não tem murmurado, tem amadurecido, tem crescido. E eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que vocês orassem por ela. Eu queria que vocês orassem pelo Zé, fortalecendo ele, capacitando. Amém, querido? Feche seus olhos. Feche os seus olhos e... No primeiro passo, eu queria que você seja grato a Deus. Tenha um coração grato, não porque sua conta bancária está explodindo, querido, mas porque você está passando por o que você está passando, porque o Senhor quer ensinar com você, o Senhor quer que você dependa exclusivamente dEle, Ele não quer que você confie ou deposite as suas forças nas suas habilidades, mas Ele quer que você confie nele, porque as habilidades quem deu foi Ele. Ele não quer que você confie na sua capacitação, no seu QI, no seu doutorado, no seu pós-doutorado. Ele quer que você confie nele, porque isso quem deu foi Ele para você. E aquilo que você está passando, o Senhor está contigo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. De sorte que possais suportar. O apóstolo Paulo estava falando: eu passei por vendaval, eu fui açoitado, bateram na minha cara, me cuspiram. Eu posso falar com propriedade que eu sofri por amor do Evangelho. E o apóstolo Paulo diz assim: não veio tentação maior do que possais suportar. E isso que você está passando é a sua medida. É exatamente a sua medida. Então agradeça ao Senhor: Senhor, obrigado. Senhor, eu posso agradecer ao Senhor por minha salvação, por o Senhor ter enviado o seu Filho Jesus, por ter morrido por mim, por ter me dado vida eterna. Obrigado pela minha família, pela minha casa, pelos meus filhos. Obrigado pelo sustento que o Senhor tem me dado. Pai, eu ainda não tenho emprego, mas eu sei que o Senhor tem preparado todas as coisas. Obrigado porque nada tem me faltado. No nome de Jesus, querido. Sim, Senhor. É o que queremos, Pai. Pai, fortalece as nossas vidas nesse processo de desenvolvimento, nesse processo de crescimento, Senhor. Não vai ser em vão a morte do seu Filho Jesus na cruz.
não foi corrido em vão, não foi feito em vão. Olha, Senhor, o que depender de mim, eu não vou voltar atrás, eu não vou desanimar. Pai, eu peço que o Senhor me ajude nesse processo de crescimento, de desenvolvimento, de amadurecimento. Me ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos. Pai, nós pedimos perdão porque às vezes nós murmuramos, sim. Pai, muitas vezes nós murmuramos, nós questionamos, nós batemos a porta, nós ficamos emburrados, fazemos bico, não aceitamos a situação da injustiça. Pai, queremos pedir perdão. Pai, queremos pedir perdão por todas as vezes que murmuramos. Pai, pedimos perdão, Senhor, como casa, como congregação, todas as vezes que temos questionado, Senhor. Pai, não queremos ser como acontecer com Miriam, ficou leprosa. Pai, não queremos ficar leproso, mas sim queremos estar sadio e são. Pai, no nome de Jesus, seu sangue nos purifica, o sangue do seu Filho Jesus nos purifica de todo o pecado. Pai, a sua palavra diz, não deis lugar ao diabo, e nós não queremos dar através da murmuração. Pai, em nome de Jesus, pedimos perdão, por sermos submissos aos nossos chefes, às nossas autoridades, por questionarmos, por não sermos íntegros, por não sermos honestos. Pai, se queremos o modelo estabelecido no céu, que é o modelo perfeito, Pai, nós não podemos ser murmuradores, e nós não queremos ser, Pai. Ensina-nos a ter um coração grato, a glorificar ao Senhor, a Te exaltar, Pai. Ensina, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Eu sei que alguns essa semana vão precisar chegar onde você murmurou e pedir perdão. Vai ter que ir. Como exercício. Você vai sentar com o seu chefe e vai falar assim, olha, vem aqui. Senta aqui, queria falar com você. Queria pedir perdão porque eu murmurei, eu falei isso, falei aquilo. Você que falou mal do seu marido. Você que falou mal da sua irmã, da sua mãe, você vai ter que ir lá pedir perdão. Uma sugestão que eu dou para você é, ora, peça ao Senhor que Ele prepare um ambiente. Mas não vai esperar até o final do ano não, virada do Natal. Senhor, fala de experiência própria. E a hora que eu fui pedir perdão, eu tinha duas armas bem... Então vá, o Senhor vai fazer coisas grandes quando você for. Não seja ser muito espiritual não, vai, seja objetivo. Quero te perdão por isso, eu murmurei, isso é errado, isso atrai sobre a minha vida a maldição, minha vida está parada. Amém? O primeiro passo você deu, o segundo passo, alguns vão ter que fazer essa semana. Amém? Glória a Deus. Senta, querido, vamos lá. Vamos apresentar os visitantes. Essa semana eu recebi uma ligação de uma associação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, onde eles cuidam de pessoas que, dentro da corporação, que tem problema com álcool, com droga. E eles na verdade já foram conhecer a Casa dos Valentes, vieram conhecer o Luminar, e essa semana eles nos ligaram, olha Dilson, faça uma carta assim, 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 que vamos enviar para a Igreja Católica do Santo Expedito, no seu nome lá, no bairro tal, e eles vão doar para vocês 10 cestas básicas todo mês. Amém? O glória a Deus não foi assim forte porque veio da Igreja Católica, querida. Então vou falar de novo. Nós vamos receber todo mês 10 cestas básicas para a Casa dos Valentes.
Amém? Glória a Deus. Provavelmente, se aparecer gente lá com dependência química, dependência com álcool, eles vão precisar de algumas vagas. Vamos falar com o diretor da clínica. Mauro, por favor. Não tem vaga? Tem sim, dá um jeitinho. Dá sim. Você tem um coração bom. Amém, querido? O Senhor está movendo os céus e terra. Essa semana a gente recebeu o pessoal do Pão de Açúcar. Vocês viram o vídeo aqui na sexta-feira? Quantos não viram o vídeo na sexta-feira? Levanta a mão. Ah, todo mundo viu. Levanta a mão quem não viu o vídeo na sexta-feira. A maioria. Onde você estava na sexta-feira? O que aconteceu, Mateus? Então, sexta-feira, o pessoal do Pão de Açúcar, eu apresentei um vídeo. O pessoal do Pão de Açúcar veio conhecer a igreja, veio conhecer a casa dos vai conhecer a casa dos valentes, e nós passamos alguns vídeos para eles, que provavelmente eles vão liberar outros mercados, para que a gente retire mantimento na semana. Ah, vocês podem retirar alimentos da região de Suzano, Poá, Mogi? Pode, claro, São Miguel. A perua passa lá e retira, sem problema nenhum. Amém? Então Deus está fazendo todas as coisas, querido. Hoje estamos com 30, 27. Vai, Maurão, vem. Eu já vou falando, você vai vindo. Como a gente treinou aqui. Amém, querido? Deus está abençoando. A Casa dos Valentes está sendo suprida em todas as necessidades. Algumas cestas vamos trazer para cá, para as famílias carentes que precisarem aqui também. Amém? O Senhor está bradando, o Senhor está movimentando as coisas. Amém? Fala para o seu irmão do seu lado, não fique fora desse movimento. Tenha um coração grato. Continue orando. Mas agora é a hora de ofertar. E aqueles que são da casa, que têm o costume de dizimar, também é a hora de dizimar. Amém? Então saia do seu lugar, pega o seu envelope aqui, preencha, coloque desse lado direito. Deus abençoe.